Boa noite, pessoal. Nós somos o Grupo 7 da equipe Café com Gestão. O nosso projeto é o app Vale Café, de cooperativa digital para produtores. E dando uma breve introdução, todos nós aqui estamos em comum um acordo que o Vale do Café é uma região histórica que ainda enfrenta grandes desafios na comercialização direta dos seus produtos e no acesso às ferramentas tecnológicas modernas, né? E sabendo disso, o nosso projeto ele nasceu com o propósito de desenvolver uma plataforma B2C que aproxima o consumidor final do produtor local. Então, o nosso grande foco foi criar uma solução prática e intuitiva para atender as necessidades reais do pessoal do campo. Então, nas próximas etapas, a gente vai estar descrevendo essa jornada de como nós estruturamos o nosso projeto, desde a iniciação do planejamento até as estratégias de gestão, execução e melhoria contínua. E dando seguimento para a gente garantir que o projeto não seja somente mais um software do mercado, né? Nós estruturamos o nosso sistema de entrega de valor, sempre alinhando a execução aos objetivos estratégicos do negócio. Então, a nossa proposta de valor ela é muito clara, ela é conectar diretamente os produtores do Vale do Café aos consumidores finais, no modelo B2C. Com isso, nós pretendemos eliminar ou, pelo menos, reduzir drasticamente, né, de algum modo, a atuação de intermediários nesse ciclo. E isso amplia a margem de lucro de quem está fazendo a produção e fortalece diretamente o desenvolvimento econômico da região. Para desdobrar esse valor em entregas reais, a gente desenhou uma VBS, né, uma Value Breakdown Structure, focada em 3 frentes. Essa cooperativa digital dos produtores, o marketplace de venda direta, B2C, e uma plataforma, essa plataforma de compra e relacionamento. Tudo isso integrado dentro de um único aplicativo. E como que a gente vai estar medindo o sucesso, né, do nosso projeto? Nós definimos esses 3 aspectos, que é o aumento mínimo de 20% na receita dos produtores, a taxa de satisfação dos usuários superior a 70% e essa redução mínima de 30% da participação de intermediários nas vendas, né? Seguindo nesse processo, tendo essas metas em mente, a gente estruturou os próximos passos do projeto. Na etapa de mentalidades e princípios que serviram como os fundamentos ao longo do projeto, a gente trouxe sobre a visão holística. A gente entendeu desde o primeiro dia, né, qual que seria o principal objetivo. O app Vale Café ele não é mais um sistema isolado de vendas. Ele é parte de um ecossistema maior, ele conecta produtores, consumidores, cooperativas e a economia regional. Essa clareza foi o que permitiu a gente definir realmente o que iria agregar de valor às partes interessadas. Em incorporar qualidade na sequência, a gente focou em não deixar a qualidade como uma parte final, uma etapa isolada do projeto. Nossos critérios de aceitação eles foram inseridos desde o início no desenvolvimento das interfaces de navegação e no fluxo de compra completo, para a gente poder identificar se nós estamos atingindo os objetivos definidos. Em integrar sustentabilidade, nós garantimos que o projeto não busca apenas o lucro imediato, mas sim o fortalecimento econômico da região, a sua responsabilidade social no longo prazo para com os produtores locais e para a região do Vale do Café. Já passando para a parte de foco de valor, desde o levantamento inicial até a construção do protótipo de alta fidelidade, nós nos orientamos de forma a alcançar os resultados concretos que a gente mencionou anteriormente, de ganho na receita do produtor, redução da participação de intermediários. Tudo isso se consolida nos 2 últimos princípios sobre liderar com responsabilidade, né? Ter essa estratégia que a gente conseguiu conversar com o nosso coordenador nas reuniões de alinhamento que nós tivemos também com o nosso time internamente, no compromisso de cada membro que assumiu a responsabilidade por suas entregas. E, por fim, a nossa equipe, né, que teve um empoderamento, nosso time acabou ficando bem enxuto, um pouquinho menor. Nós tivemos essa multidisciplinaridade, cada um com sua autonomia para poder adaptar a solução, trazendo um pouco das noções de agilidade para trazer resultados reais e aprendizados anteriores que auxiliaram no desenvolvimento do nosso projeto. Então, tendo toda essa base, eu passo a palavra para a Stephanie para ela poder dar seguimento na apresentação de como nós desdobramos os 7 princípios de desempenho do projeto.
Então, falando agora sobre os 7 princípios de desempenho, né, a gente começa pela governança. Então, a gente definiu os papéis e as responsabilidades de cada membro, né, utilizando a matriz RACE. Com ela foi possível, né, deixar claro quem é responsável por executar cada atividade. No escopo, a gente definiu alguns critérios importantes do protótipo, como uma interface responsiva, uma navegação simples, as principais funcionalidades, né, de compra e venda. No cronograma, a gente optou por uma abordagem híbrida. Primeiro fizemos o planejamento das principais etapas, como levantamento de requisitos, definição do escopo, criação do protótipo, e depois a gente foi refinando a solução aos poucos, ajustes que foram surgindo. Falando sobre a parte financeira, a gente estimou um orçamento de R$ 10.000 por projeto, né? Além disso, a gente previu uma economia de R$ 500 e reservamos 5% do orçamento para possíveis imprevistos durante o desenvolvimento. Em relação às partes interessadas, né, identificamos como os principais stakeholders os produtores agrícolas, e eles possuem alta influência no sucesso do nosso projeto, porque eles são os responsáveis por disponibilizar os produtos na plataforma. E também tem os consumidores finais, que buscam os produtos regionais, né, com qualidade e facilidade de compra. Então, o nosso projeto ele foi desenvolvido, né, buscando atender a necessidade desses dois públicos. E para desenvolver o projeto, contou com uma equipe multidisciplinar, apoiada por ferramenta colaborativa de documentação, design de interface, né, gestão de entregas de projetos. E, por último, né, analisamos os principais riscos e oportunidades. O principal risco é que alguns produtores, né, tenham dificuldade ou resistência para utilizar a plataforma. Então, para reduzir esse problema, pensamos em oferecer um treinamento, corte no cadastro e uma interface bem simples de usar também. E, como oportunidade, visamos a possibilidade, né, de ampliar a venda dos produtos regionais para novos mercados. Então, a proposta é criar parcerias e investir na divulgação da cooperativa. Então, para finalizar, a gente utilizou o checklist, né, de validação para verificar se todos os domínios de desempenho eles foram atendidos ao longo do projeto. E com essa revisão, a gente confirmou, né, que a governança está bem definida, o escopo foi planejado e validado, o cronograma é viável, né, o orçamento está sob controle, as partes interessadas elas foram consideradas, né, e os recursos também eles estão adequadamente alocados. Além disso, os principais riscos eles também possuem estratégias de resposta. Bem, falando aí do nosso quadro de observações a respeito dos domínios de desempenho, durante a execução do projeto nós enfrentamos desafios reais, em que praticamente todos os domínios do desempenhos metrificados, eles possuem algum tipo de ação ou de resposta que nós precisamos dar. Então, na governança, nós percebemos que a estrutura de decisão inicial, ela não refletia muito bem as competências de cada membro, até porque foi o que o nosso primeiro integrante falou, nós tivemos que enxugar um pouco. Então, a ação foi revisar a matriz RACE e alinhar a responsabilidade de forma mais precisa. No escopo, nós fizemos uma escolha importante. Removemos a funcionalidade chatbot com IA na plataforma e o escopo foi ajustado com base na necessidade real do usuário, na vida real dele. No cronograma, não havia folga entre as atividades. A resposta foi instituir um acompanhamento semanal para manter o ritmo e evitar, assim, o atraso em cascata. Já nas finanças, como a Stephanie falou, nós tínhamos um orçamento aí de R$ 10.000, enxuto, sem margem para desperdício. Isso exigiu um rigoroso controle desses gastos durante todo o projeto. Já quanto às partes interessadas, o desafio foi equilibrar a expectativa do grupo com a dos produtores agrícolas. A solução foi basear as validações em práticas reais de usabilidade, ou seja, ouvir os usuários e eles tomarem essas decisões por nós, do projeto. Em recursos, nós tínhamos um ponto crítico, nenhum desenvolvedor no grupo, e a saída foi bem pragmática. Um dos integrantes ele assumiu a responsabilidade de criar o protótipo, então focando aí em design e não em código propriamente dito. Nos riscos, como nós estávamos com um cronograma bem apertado e sem nenhuma folga, adotamos um monitoramento diário assíncrono, reuniões semanais sim, para antecipar os problemas antes que eles viessem causar algum tipo de impedimento. Eu falaria aqui um pouco para vocês sobre as 5 áreas de foco do nosso projeto,
tendo em vista os tópicos emergentes em gestão de projetos do PMBOK 8. Bom, começando pela iniciação. Aqui nós realizamos inicialmente o termo de abertura do projeto, com ele aprovado e alinhado à estratégia de modernização da comercialização agrícola da região, fortalecendo a economia local, fortalecendo também o desenvolvimento sustentável da região do Vale do Café, já que esse é um tópico muito importante no contexto ali da transformação digital, do fortalecimento econômico regional e do desenvolvimento sustentável focado aqui nesse setor. Além disso, passando para a fase de planejamento, realizamos a definição e a priorização dos requisitos do sistema, porque isso é muito importante para o funcionamento completo da nossa solução desenvolvida, estruturando os fluxos de cadastro, comercialização e compra dos produtos, integrados à construção de um protótipo de alta fidelidade e as atividades de validação e experiência do usuário, porque não basta apenas a gente realizar ali uma plataforma que seja tecnologicamente viável, mas ela precisa também ser economicamente viável e ser aplicável aos usos e demandas do usuário. Além disso, nesse processo nós realizamos a definição e priorização dos requisitos, a estruturação dos fluxos de uso, ou seja, um foco grande no usuário, e as definições das atividades de experiência do usuário e da interface do usuário. E com isso em mente, nós partimos para a execução em si do projeto, onde realizamos o desenvolvimento e refinamento contínuo das entregas do projeto, incluindo as análises de requisito, prototipação de alta fidelidade e a validação de usabilidade, tudo isso sendo ocorrido em fases ali e validações contínuas com o usuário, como falarei mais à frente, e garantindo que a solução proposta atenda às necessidades dos produtores e dos consumidores, nossos principais stakeholders. E com isso, nós realizamos ali nesse processo o refinamento constante ali da solução proposta, a elaboração de protótipos que fossem adequados ali ou não, conforme a gente foi testando, às necessidades do usuário e o alinhamento completo com os stakeholders. Com isso, chegamos à fase de monitoramento e controle, realizando ali um monitoramento periódico dos indicadores de evolução do projeto, ou seja, a definição e a gestão do projeto em si, a taxa de aprovação dos requisitos e resultados das validações de usabilidade por parte dos nossos principais stakeholders, permitindo ajustes contínuos para garantir a qualidade e a aderência da solução proposta às demandas dos nossos usuários. E com isso nós realizamos o monitoramento e a evolução do projeto, realizamos a validação de usabilidade do protótipo, que já falarei mais à frente, bem como garantir a qualidade e a aderência dos entregáveis às demandas das pessoas aos quais queremos atender aqui as demandas. E ao centro, vemos o nosso protótipo de alta fidelidade desenvolvido para esse projeto, onde já foi levado em conta as questões de usabilidade e de interface do usuário. Por fim, chegamos à fase de encerramento, onde realizou-se a homologação do protótipo validado, a entrega da documentação final do projeto e o registro de lições aprendidas e o encerramento formal junto às partes interessadas, porque não basta a gente apenas encerrar o projeto, nós precisamos entender o que podemos aprender de certo ou errado dessa realização. E com isso trazemos as lições aprendidas, homologação e conclusão, por meio do registro das atividades aprendidas, a aprovação da homologação e entrega do projeto e a oficialização do encerramento. Bem, como o Kelvin acabou de mencionar, a respeito desse aprendizado que nós tivemos durante o projeto, eu gostaria de trazer, então, como último ponto aqui, algo que o grupo trouxe para a realidade da execução do projeto. Essa realidade, esse aprendizado no PMBOK 8, a gente chama de tailoring. Veja bem, nos processos nós identificamos um excesso de documentação, um excesso de burocracia. A adaptação foi adotar um ciclo híbrido com elementos ágeis, substituindo os documentos por uma gestão visual mais leve, mais eficiente. Nas ferramentas, trocamos a complexidade por praticidade. Utilizamos o Trello, personalizado com colunas específicas para o nosso contexto, visando, então, uma curva de aprendizado rápida. Na equipe, o foco foi incentivar a autonomia de cada integrante. Para isso, realizamos reuniões de acompanhamento que estimulavam a iniciativa individual, não apenas um repórter de status, mas sim uma proatividade. Na comunicação, eliminamos as dailies formais e os e-mails, substituímos por acompanhamentos diários via WhatsApp e reuniões semanais pelo Google Meet. Comunicação em tempo real, no ritmo da equipe. E a principal lição aprendida foi que, quando o foco fica só no desenvolvimento técnico, sem validar o visual,
o resultado pode gerar frustração. Por isso, priorizamos o design de interface, orientado ao usuário desde o início. Isso fez a diferença, já que o usuário pôde ver o que estava sendo construído a todo tempo. E assim, nós encerramos aqui a nossa primeira parte da apresentação desse projeto. Espero que tenha ficado bem compreensível do que trata esse escopo de projeto. Para nós tem sido um aprendizado bem grande. Nós, como grupo de gestão de projetos, estamos vendo na realidade a necessidade de colocar em prática os conceitos da gestão de projeto. Muito obrigado pela atenção.